Um galo cantou no episódio da negação de Pedro? Será que realmente foi isso que aconteceu? Bem, em Marcos capítulo 13, do verso 35 ao 37, nós lemos o seguinte: Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Então, todo mundo conhece o episódio em que Pedro, o apóstolo, negou o Senhor pelo menos 3 vezes em cada um dos 4 evangelhos. E nós sabemos que, logo após sua negação, o galo cantou e ele se lembrou e se arrependeu da sua negação de que conhecia o Senhor. Mas há possibilidade de Pedro ter identificado qual seria o galo, qual era o animal que estava cantando exatamente no momento em que acabou sua negação? Qual a possibilidade disso acontecer? Na verdade, é um documento judaico antigo chamado Baba Kama, que no capítulo 7, versículo 7, proíbe animais como o galo e a galinha em Israel, embora em alguns outros países os judeus pudessem ter esse tipo de animal. Mas se esse animal era proibido em Israel no primeiro século, imaginemos então como deveria ser proibido na casa do sumo sacerdote, que foi justamente lá no quintal da casa do sumo sacerdote onde aconteceram as negações de Pedro. Então, do que o texto bíblico está falando? Na verdade, não foi um galo, um animal que tocou, que cantou, foi o toque de uma trombeta. Acontece que, para cada vigília da noite, conforme essas que eu li no texto de Marcos, capítulo 13, vigília da tarde, da meia-noite, do canto do galo e da manhã, Marcos 13, 35, havia, na troca de guardas, havia o toque de trombetas. Então, os guardas romanos tocavam as trombetas e nessa terceira vigília, que era chamada Vigília do Canto do Galo, que ia de 1 às 3 da manhã, digamos assim, era tocado a trombeta e as pessoas diziam que era o canto do galo, ou cantar do galo. Na verdade, Lucas escreveu no seu Evangelho, capítulo 22, verso 34, o seguinte: Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. Porém, a palavra que Lucas usou no seu Evangelho não é a palavra cantar em grego, mas é soar. Não soará antes que o galo cante. É a palavra fonesi em grego. Fonesei em grego, tá? Isso significa que era um instrumento musical conforme os relatos históricos da época. E por que isso não é explicado na Bíblia? Porque todos os leitores originais da Bíblia, dos 4 evangelhos, onde o episódio é narrado, sabiam exatamente do que se tratava. Que o cantar do galo não era um animal, o marido da galinha, mas era o toque de trombetas. E quando Jerusalém estava mais cheia de gente, o galo cantava, ou melhor dizendo, a trombeta soava 2 vezes. Uma para um lado da cidade e 2, 3 minutos depois para o outro lado da cidade. E era esse o caso, era Páscoa, e Jerusalém estava apinhada de gente. Sendo assim, Marcos, inclusive, é o único evangelista que diz: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Marcos foi escrito pelo garoto Marcos, João Marcos, com a ajuda de Pedro. O evangelho de Marcos muitas vezes é chamado também pelos estudiosos de evangelho de Pedro, porque Marcos e Pedro trabalharam juntos. Até Pedro chama Marcos de seu filho, meu filho Marcos, no capítulo 5 da sua primeira carta. Sendo assim, o cantar do galo não era o canto de um animal normal, mas era o toque de uma trombeta. Isso não muda em nada a história nem as lições, apenas esclarece melhor o que de fato aconteceu. Se você quiser compreender um pouco mais essas curiosidades bíblicas, eu preparei um material específico para você, contendo 19 características, 19 peculiaridades e dificuldades bíblicas. Entre em contato, esse material é um PDF, custa apenas R$ 30. Se você me passa esse valor, eu te passo esse PDF, vai ser muito útil para você.
Que Deus abençoe.